Olá! Na aula de hoje, iremos falar sobre o cálculo de juros simples. O que são os juros simples? São os rendimentos de um capital aplicado sobre uma taxa de juros durante um certo período de tempo. Iremos agora conhecer as fórmulas matemáticas dos juros simples. A fórmula principal é esta: J igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, onde J são os juros simples, C é o capital aplicado, I a taxa de juros, que pode ser ao dia, ao mês ou ao ano, T é o tempo de aplicação, que pode ser ao dia, ao mês e ao ano. Lembrando que na fórmula acima, o tempo e a taxa têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa estiver ao mês, o tempo também tem que estar em mês. A fórmula seguinte é a fórmula do montante total, onde montante é igual a capital mais juros, onde M é o montante final. Para iniciarmos nossos cálculos, iremos resolver o seguinte problema. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de juros de 2% ao mês durante 10 meses. Pergunta-se, quanto rendeu de juros ao final da aplicação? Recorremos então à fórmula de juros simples, J igual a C vezes I vezes T, dividido por 100. No problema, o capital C é igual a 1.200, a taxa I é igual a 2% ao mês e o tempo T igual a 10 meses. Teremos então J igual a 1.200 vezes 2 vezes 10 dividido por 100. Multiplicando 1.200 vezes 2 vezes 10, teremos J igual a 2.400 dividido por 100. Efetuando a divisão, teremos um juro final de R$ 240. Observe agora o problema. Pedro aplicou R$ 2.000 durante 2 anos em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Pergunta-se qual o montante recebido por Pedro ao final desta aplicação. Observa-se no problema que o tempo T está em ano e a taxa I está ao mês. Façamos então, inicialmente, a transformação. I igual a 2% ao mês vezes 12, pois sabemos que um ano possui 12 meses. Multiplicando 2 vezes 12, chegamos a uma taxa de 24% ao ano. Recorrendo à fórmula de juros simples, iremos substituir os valores que foram encontrados, onde J é igual ao capital 2.000 vezes a taxa 24 e o tempo 2, dividido por 100. Multiplicando 2.000 vezes 24 vezes 2, chegamos à seguinte afirmação. J é igual a 960.000 dividido por 100. E efetuando a divisão, temos um juro de R$ 960. Agora, iremos calcular o montante final na seguinte fórmula, M igual a C mais J, onde iremos substituir o capital por 2.000 e somar ao juro de 960. Efetuando a soma, temos o montante final de R$ 2.960. É o valor final da aplicação. Na próxima situação, temos o seguinte problema. Um capital aplicado a juros simples durante 3 meses, sob taxa de juros de 1,5% ao mês. Gerou R$ 3.510 de juros. Pergunta-se qual o valor do capital aplicado. Observa-se, mais uma vez, que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes.
Façamos então a transformação inicial. Agora, optarei em transformar o tempo, multiplicando 3 por 12, onde chegamos a um tempo de 36 meses. Na fórmula de juros simples, iremos substituir os valores obtidos e teremos a seguinte equação. O juro J é um valor igual a 3.510, igual ao capital C, que é o valor desconhecido, vezes a taxa de 1,5, vezes o tempo de 36 meses, dividido por 100. Multiplicando meios e extremos, chegamos à seguinte equação. C vezes 1,5 vezes 36, igual a 3.510 vezes 100. Efetuando as multiplicações, temos 1,5 vezes 36 vezes C é igual a 54C. E 3.510 vezes 100 dá 351.000. Levando o 54 para o segundo membro, teremos C igual a 351.000 dividido por 54. Efetuando a divisão, chegamos ao resultado. O capital aplicado foi de R$ 6.500. Para finalizarmos a aula de hoje, resolveremos o seguinte problema. Um investidor aplicou a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento no regime de juros simples. Após 3 meses, o investidor verificou que o montante era de R$ 560. Pergunta-se qual a taxa de juros desse fundo de investimento. Iremos iniciar com a fórmula do montante, onde M é igual a C mais J. Substituindo M por 560 e C por 500, teremos 560 igual a 500 mais J. Resolvendo, J é igual a 560 menos 500. Chegamos a J igual a R$ 60. Agora, na fórmula principal, substituiremos os valores já encontrados. J é igual a 60, igual ao capital C, 500, vezes a taxa I, que é o valor desconhecido, vezes o tempo 3, dividido por 100. Multiplicando meios e extremos, chegamos à seguinte equação. 500 vezes I vezes 3, igual a 60 vezes 100. 500 vezes I vezes 3 são 1.500I, igual a 6.000. Levando o 1.500 para o segundo membro, chegamos à seguinte equação. I igual a 6.000 dividido por 1.500, onde temos um resultado final, onde a taxa é igual a 4%. Como o tempo está em mês, a taxa também vai estar ao mês. Então, a taxa de aplicação nesse investimento é de 4% ao mês. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Anote as informações no seu caderno. Um abraço.